Só um pouquinho. Eu não gosto dessa dessa mensagem falada sempre, né. Mas tudo bem, é bom porque avisa as pessoas da gravação, tá. A gente discutiu a problemática do, antropoceno a partir do Eduardo Vieira de Castro, mas também imbricada na discussão da virada ontológica, na verdade esse texto do Vieira de Castro e da Débora Danowski, ele é mais ou menos, coetâneo, ele é contemporâneo das conferências, as Gifford Lectures que o Bruno Latour, proferiu. Eu tenho a impressão que foi ou em Glasgow ou em Edimburgo, né, lá por 2013, que esse texto, a publicação dele é de 2015. E depois ele já publicou o Onde Aterrar, e agora tem um outro chamado Où suis-je, Onde Estou, né, Onde Estou Eu, que tem no Libgen, que é o mais recente livro do Bruno Latour. Mas naquela época o Latour, como diz o Viveiros de Castro, ele tem uma capacidade prodigiosa de publicação, e ele tinha publicado uma investigação sobre os modos de ser dos modernos. Ele tinha publicado alguns. Eu comprei a maioria desses livros, né? Eu não vou dizer que eu li todos, tá? Mas alguma coisa desses livros eu li. E ele tinha publicado também a Carta sobre as Humanidades Científicas. Mas se vocês pegarem e abrirem esses livros, vocês vão ver que tem uma correlação muito profunda com discussões que estão travadas no diante de Gaia. E eu sugeri também, e depois a gente pode falar um pouco mais, a aula do Stélio Marras, assim, que é uma pessoa que eu admiro, que eu acho que é uma referência em antropologia da ciência, acho que é um grande conhecedor de Latour. Há vídeos e videoaulas e aulas não faltam na internet. Então, isso a gente se beneficia. E, enfim, eu não fiz uma preparação sistemática, né, mas eu creio que a gente pode tentar começar a dialogar, expor um pouco o livro que, como todos os livros do Bruno Latour, eu gostaria de fazer uma pequena exposição prévia sobre isso. E me perdoem aqueles que têm mais expertise em Latour, né. Gostaria só de focalizar em alguns conceitos e tópicos, porque o Latour, como outros autores que a gente está trabalhando, ele é considerado difícil por muitas pessoas, tá? E sobre esse livro, justamente, há também uma entrevista que recém saiu no Instituto Humanitas. Não é só sobre esse livro, mas sobre o tema do antropoceno, mas a partir desse livro, Diante de Gaia, tá. Então eu sugiro que deem uma olhada. Se alguém puder, pesquisar e colocar o link, eu agradeço aí no chat. E, bom, o Latour, ele é identificado, pela maioria dos, enfim, comentadores e interlocutores atualmente como um filósofo. Então, se vocês examinarem aquela turma que o Viveiros de Castro discute, mapeia, resume, que é o pessoal do realismo especulativo, é um grupo de filósofos metafísicos que nada tem de antropólogos, né, e alguns deles têm uma relação muito forte com o Bruno Latour. Inclusive, tem um deles, o Graham Harman, que ele escreveu mais de um livro sobre o Latour, mas tratando do Latour como filósofo.
E aí a gente vai esbarrar em divisões que nós temos criticado, que estes autores e outros têm criticado quando se fala da virada ontológica, assim como a gente está criticando essas separações que têm consequências, políticas, que são produto da, ontologia moderna, ou das ontologias modernas, mas que se baseiam na separação natureza-cultura, né. A separação entre humanidades e ciências naturais, e as humanidades entre si, por exemplo, filosofia e antropologia, que eram dadas como mundos, autossuficientes, também são questionadas pelo trabalho do Latour, né. Então ele é um polimata, ele, entende dessas diferentes áreas, e ele é considerado por muitas pessoas mais um filósofo que tem uma trajetória na antropologia das ciências, né, e que se considera, eh, metafísico empírico, tá. É uma coisa estranha, ele submete as proposições metafísicas, nada era mais distante do que a metafísica e a empiria, ao teste das, realidades empíricas. E ele, para isso, se utilizou, do instrumental oriundo da pesquisa de campo e da metodologia etnográfica, mas aonde que ele faz isso? Ele faz isso no campo das ciências. Então, compreendam, tem uma discussão filosófica importante, embasando essas críticas que o Latour faz às grandes divisões e que elas são a fonte de muitos outros trabalhos e intervenções, especialmente um texto ali da primeira metade dos anos 90 chamado Jamais Fomos Modernos. Mas este tipo de problemática já se insinuava, desde o trabalho que seria o trabalho de doutorado, eu tenho a impressão, que é o Vida de Laboratório, que ele é um dos trabalhos inaugurais das etnografias de laboratório. E depois ele se junta com uma série de, pensadores e especialistas de diferentes áreas, como o John Law, e de diferentes origens institucionais e países, como Michel Calon, né, Madalena Krisch, o o enfim, falei de John Law, Madalena Krisch, Michel Calon, que é uma pessoa muito identificada com a ideia de tradução, sob a influência, ou seja, sob o manto da mentoria de um filósofo, né, chamado Michel Serres, que é conhecido por seus trabalhos de filosofia da natureza, filosofia da ciência. O Latour tem um livro de entrevistas com ele, uhum, com o Michel Serres, e há um trabalho importante do Michel Serres que é, citado e discutido no, diante de Gaia, que é o contrato natural, que é óbvio que o título ele faz uma modificação, né, uma paródia, do contrato social do Rousseau e de outros que utilizam esse termo, né, da filosofia contratualista, certo? E na no livro, Jamais Fomos Modernos, se tem-se uma discussão relevante, influente sobre um conceito, que é o conceito de simetria, né, que não é dele, né, que é usado pelo David Bloor e o pessoal, e um povo da Inglaterra, que eu tenho a impressão que é a escola de Edimburgo, né, e que tenta fazer, no caso, dos, seus, autores de referência, que são depois, criticados por ele, uma simetrização entre 2 domínios que eram, distintos, quer dizer, o domínio institucional da ciência,
que era o domínio que a sociologia e a antropologia poderiam estudar, e o domínio da ciência propriamente dita, que ele viveria envolto no método científico, ele seria o domínio de uma espécie de esfera pura de produção de conhecimento que só evoluiria pela aplicação de método. Essa seria uma espécie de narrativa mítica da própria ciência que foi questionada lá pelo David Bloor e que depois ela é apropriada pelo Latour e muitas vezes a discussão do Latour não é bem entendida, porque ele sofre constantemente a acusação de ser um relativista e um construtivista, que ele já refutou várias vezes esse tipo de acusação, né. Já chegaram a perguntar para ele se existia realidade, essas coisas. Né. Agora uma coisa que, nós temos que notar é não fi é que o estilo do Latour, ele não se prende a uma prosa, nem uma prosa etnográfica tradicional, nem uma discussão filosófica, de filosofia da ciência, de antropologia da ciência, ou de sociologia da ciência mais tradicional. Hum. E ele vai desenvolver essas ideias, essa ideia de simetria e de crítica da divisão ontológica, aparece também a ideia de híbrido no Jamais Somos Modernos, quanto mais se tenta purificar a natureza, né, mais os objetos passam a existir na forma de híbridos, né. Por exemplo, o buraco da camada de ozônio, o aquecimento global. Isso só seria radicalizado ao longo do tempo com essa discussão do novo regime climático, de Gaia, do antropoceno, né. De um termo que ele utiliza, que ele gosta, do Timothy Morton, são os hiperobjetos. E aí o Latour depois ele tem uma série de obras aonde ele vai desenvolver a sua antropologia das ciências, a sua filosofia e teoria social, né, como o livro sobre o ator-rede, que é uma ideia que ele desenvolve também no Jamais Fomos Modernos, que é uma ideia complexa, mas que ela se constitui na crítica à existência de entidades em última instância, como, por exemplo, a sociedade, Deus, a natureza, as leis da natureza, né, que poderiam ser a instância agenciadora, né, na forma de um grande sistema, seja social, seja natural, que, organizado através de leis, explicariam os processos observados pelos cientistas ou pelas pessoas que não são cientistas. Então, eh, isto é bastante, como eu disse, criticado em nome de uma nova proposta que ele chama de seguir associações entre atores, né, através de suas provas de força. Isso aparece o tempo todo nesse livro, né? Suas provas de força, de suas conexões. Depois ele vai falar neste livro, ele vai enfatizar uma ideia espinosista que está muito representada na obra do Gilles Deleuze, mas que também sofre a influência do Friedrich Nietzsche, que são as potências de agir, né, são as potências de agir contra a educação que nós recebemos nas ciências sociais, mas também a educação das ciências naturais, de que a realidade se compõe, desde o funcionalismo, né, de sistemas e de subsistemas, né, e que a partir do conhecimento metafísico desse grande sistema estável, essa esfera, como ele vai dizer, né, nós desceríamos num plano mais local para a compreensão de elementos de um conjunto. Então a gente é formado nessa
nesse catecismo da ciência moderna, do método científico purificado, e também das matemáticas de conjunto e dos funcionalismos mais superficiais, para entender que eu mesmo fui formado nessa tradição, tá? Né, que é também a tradição holista, em ciências sociais, que é essa tradição que vai ver matrizes fixas, de sistemas que tu pode chamar de sociedade, de cultura, de supra-orgânico ou de superorgânico, para usar o termo do Alfred Kreber, né, de 1917. Mas isso é muito claro na tradição durkheimiana. Se vocês olharem ali minha aula sobre Radcliffe Brown, vocês vão ver né, a máxima potência a que isso é elevado, né, essa Radcliffe Brownização, né, das relações sociais. E ele vai, no livro sobre autor-rede, ele vai fazer uma crítica muito funda a isso, né, muito profunda, né, e ele vai nos deixar num universo muito dinâmico de fluxos e associações entre atores, e o que importa não é o conhecimento individual desses atores, é como é que eles entram em cena, formam coletivos através de associações e de conexões, tá? Então, com outros atores. Esses atores, eles podem ser humanos e não humanos. Essas associações, elas são não fixas, mas processuais. Quando elas parecem se estabilizar, ou seja, elas não são questionadas e não são conhecidas no íntimo dos seus processos formadores, e aí daqui a pouco eu dou um exemplo, elas formam as black boxes, né, as caixas pretas, as caixas pretas, e depois os paradigmas, né, no sentido do como acho que se pode fazer um diálogo interessante. Mas depois, com as modificações das teorias científicas e com a entrada em cena de novos atores e novas associações, né, o mundo do Bruno Latour passa a ser um mundo mais de fluxos, de potências, ele passa a ser um mundo mais de coordenação de associações numa certa direção, de forma que não existe, por exemplo, uma totalidade, ele vai dizer. Existem atores que têm mais conexões com outros atores. E ele nem vai usar esse termo atores nesse sentido, ele usa como forma de entendimento, mas a fonte da ideia de ator no Bruno Latour, ela vem, a meu juízo, da semiótica do Greimas, tá? Do Algirdas Greimas, né? Que foi um semiótico da chamada Escola de Paris, né? Que era um estudioso de narrativa. E os atores são aqueles que desempenham funções dentro de uma narrativa, são aqueles pessoas capazes, por exemplo, de abrir uma porta e fechar uma porta, tá? Esse abrir uma porta e fechar uma porta é o que ele vai chamar de uma bifurcação. Se essa porta está aberta, eu só estou transportando uma informação para uma pessoa, um familiar, por exemplo, dando uma ordem ou comunicando uma notícia, eu estou sendo um intermediário no sentido do Latour. Mas se eu sou capaz de transformar o curso da ação, eu sou um mediador. Então, esses actantes ou atores que podem ser humanos ou não humanos, e aí ele não tem um antropocentrismo, ele condena uma visão antropocêntrica dos processos vitais, sociais, de formação de redes, no sentido de que aquilo que parece não animado, né, então não se trata apenas de animais ou de plantas, de substâncias ou entidades que nós imaginamos que têm vida e que mas pode ser também o sol, pode ser também o clima, né?
o clima que está tão geohistoricizado nesse trabalho dele, né, e a gente está vendo isso a partir do Dipesh Chakrabarty, né, que também é bastante referenciado por ele e também por Viveiros de Castro, né, hum, são esses objetos que são sujeitos também e que, portanto, eles podem figurar, ele vai falar bastante em figurações, como atores numa determinada rede, que pode ser sociotécnica, pode ser um enredamento mais amplo. Eu vejo nexos entre essa ideia de rede e os emaranhamentos de que vão falar, por exemplo, o Alex Neiding, mas também os entanglement de outros autores da etnografia multiespécies, tá? Então, esses emaranhamentos, eles vão dar justamente ênfase não para a descrição de atores isolados, que seriam elementos de um conjunto, né, mas para o seu enredamento, para os processos de enredamento, para os processos de associação, para as suas ressonâncias, para as suas modulações, né. O terreno da ciência é o terreno privilegiado de discussão desses temas pelo Bruno Latour. A filosofia dele, ela foi batizada pelo Graham Harman de irreducionismo. Então, aquilo que eu falei, não tem uma totalidade, né? Essa totalidade, ela é uma entidade discursiva. Esse tipo de proposição, né, que questiona esses conjuntos metafísicos, né, que sustentam o senso comum e as teorias científicas em humanidades, em ciências naturais, né, elas são abordadas, elas são interpeladas a partir de uma ferramenta nominalista, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que, para os nominalistas, eu acho que talvez não seja exatamente isso, a descrição mais exata do Latour, mas é apenas uma aproximação. Para esses nominalistas, a realidade, ela é uma construção linguística verossímil que pragmaticamente é aceita por um interlocutor, dentro de um processo de comunicação, tá? Então, essa ideia de mundo, essa ideia de global, e no capítulo, na quarta conferência ele vai questionar a ideia de global, o Latour ele vai tentar desconstruir essa caixinha e mostrar a sua construção retórica, né. Então, para os nominalistas e pragmatistas, a ideia de retórica, ou seja, o convencimento através da verossimilhança insinuada em signos, em seduções, em divulgação científica, por exemplo, ou em fake news, por exemplo, né, para tomar o seu exemplo invertido, são elementos importantes para nos convencer da existência de determinadas entidades, que podem ser Deus também. Quer dizer, o Latour ele é muito consciente, né, de certas presenças teológicas na nossa ideia de natureza, de globo terrestre, né, de Gaia, por exemplo, mas não a Gaia tal como proposta pelo criador do tema contemporaneamente, que é o James Lovelock, né, mas a Gaia como os críticos do Lovelock, né, se posicionaram. E o Latour vai mostrar que o entendimento do Lovelock, por mais que ele tenha limitações, né, ele na verdade foi muito mal compreendido por seus críticos, né. E aí nós vamos ver uma certa ressonância entre o modo de pensar do Latour e o modo de pensar do Lovelock.
por incrível que pareça. O Latour está atento ao quê? Vocês não esperem um Latour decolonial ou pós-colonial, ou tratando de temas que são de interesse muito sensível para nós que estamos aqui no sul global. Essa tem sido uma das críticas que algumas pessoas levantam, etc. Então, por mais que seja legítimo fazer esse tipo de crítica, existe uma leitura mais estrutural e congenial que se pode fazer, que está atenta para o que o autor, com quem o autor está dialogando e o que ele está querendo dizer. Por exemplo, Descolar, ele está dialogando com a etnologia, Viveiros de Castro também, mas com a filosofia francesa, pós-estruturalista, etc. O Bruno Latour, embora francês, ele tem um diálogo bem maior com a reflexão da história e da filosofia da ciência anglo-saxônica, do que, por exemplo, Viveiros de Castro e Felipe Descola. Isso é importante para a gente entender com quem nós estamos lidando, tá? A gente não pode esperar que o Latour ele tenha que responder às nossas inquietações e críticas e o que nós achamos importante. Isso não é uma boa chave para compreender a proposta e a contribuição de um autor como ele. Tá? Essa chave que eu proponho de leitura, ela é uma chave aberta a entender as influências, que é o que eu estava dizendo, a constituição do seu percurso e engendramento de seus conceitos e pressupostos, alguns deles metafísicos, mas é uma metafísica reabilitada. É uma metafísica que se abre ao mundo empírico. Isso é uma proposta bastante ousada. Há um conhecimento da literatura científica bastante impressionante, das geociências, por exemplo, mas também tem muita literatura de divulgação científica ali, e bem menos ficção científica do que, por exemplo, no livro do Viveiros de Castro. Então, eu acho que Viveiros de Castro ele se emociona com a ressonância das discussões que ele traz com a ficção científica e com a ficção fílmica, né? E essa emoção no Bruno Latour, ela está mais articulada com, por exemplo, a leitura de narrativas científicas ali, que elas têm, vamos dizer, o borbulhar e a vida. Desculpa, Bernardo. Sim, sim, eu também estranhei o Avatar. Depois a gente pode voltar a isso, tá? É que eu acho que o Avatar ali, eu acho que tem uma alusão a um conceito de wilderness e de bom, em alguma situação, mas há um romantismo muito forte, né, no James Cameron, que aliás é o mesmo diretor do Titanic, né? Me corrijam se eu estiver errado. É o mesmo diretor do Titanic, o Cameron, né? E ele dirigiu também um dos Exterminadores do Futuro. Eu vou fazer um filme com ele agora. Nossa. Depois tu nos fala, tá? Depois eu vou contar, porque é da Amazônia, sim. Tá, depois você nos fala, depois traga as boas novas depois, a gente poder te cumprimentar como você merece. Bom, então, o que eu estou dizendo é que aonde que o Latour ele tem intimidade? Ele tem, por exemplo, intimidade, não está no livro, mas ele
teria, teoricamente, a intimidade com as obras do Darwin, por exemplo. Ele vai ver que instrumentos o Darwin utilizou, como é que ele media, como é que ele tocava, quais eram os espaços aonde a sua a sua aventura de produção de um mundo, quer dizer, o que ele quer dizer é que, ao conhecer, o cientista está, de alguma forma, construindo um mundo, mas ele não está construindo um mundo como um Deus ex nihilo, ele está delimitando, separando, dizendo o que pode entrar ou não entrar dentro de um experimento, utilizando instrumentos, construindo conexões novas entre saberes, mas através de instrumentos, de textos, da circulação de literatura. Eu lembro aqui do Ciência em Ação, por exemplo, e da Esperança de Pandora, mas também do Política da Natureza. E ele, bom, enfim, toda a prodigiosa obra dele é uma farta tentativa de redescrição etnográfica, filosófica, e à luz desse programa do Ator Rede, dessas construção de divisas natureza e cultura, mas, ao mesmo tempo, de ampliação através de instrumentos e redes desse mundo que é vivido e experimentado por essa comunidade de cientistas, esse mundo que é técnico, né? Mas também um mundo que tem uma cosmologia própria, que é essa cosmologia dos modernos. Tanto que ele tem 2 livros, aonde o problema da modernidade está no título do livro, que é a investigação sobre os modos de existência, que é sobre os modernos, e o jamais fomos modernos. Então, os modernos são este povo que tem esta cosmologia da separação, natureza e cultura, e que no final ela acaba se dissolvendo neste antropoceno. O antropoceno, ele começa a nos tornar, ele nos dá uma dimensão de desespero e de impotência quando nós descobrimos que pode ser tarde demais para fazer alguma coisa, que as transformações já foram feitas, e ainda por cima se tem que lidar com a má-fé dos climatocéticos, como ele diz, né? Dos negadores. Isso é um mundo, a pessoa pode fazer uma pesquisa, passar uma vida pesquisando, né, os céticos atuais, que, segundo Latour, são os que mais defendem o velho ideal de objetividade científica, né? Que é um ideal moral também, de retidão, né? De imparcialidade, de não se misturar com paixões, de não se deixar levar pelos fatos. Há uma obra que ele menciona, da Naomi Oreskes, que se chama Merchants of Doubt, Mercadores da Dúvida, né? Que é desde da indústria do cigarro até o aquecimento global, podemos também chegar na Terra plana, de como se lançam dúvidas para poder solapar dentro de um jogo que antigamente era jogado, quando esta barreira, né, entre ciência e sociedade era uma barreira muito sólida e muito alta, era uma grande muralha. Era uma grande muralha que não poderia ser ultrapassada, ou seja, ela não poderia ser profanada. Não está no texto do Latour, mas essa divisão entre saber científico e saber não científico, natureza e sociedade, ela tem um pouco
aquela pretensão de estabilização da divisão, para usar uma comparação, do sagrado e do profano. O sagrado não deve ser profanado, né. Então, tanto que há rituais né, para exorcizar essas presenças profanas, né, e reabilitar a pureza cristalina, como ele diz, desse observador que fica numa posição, uma posição externa. Ele, em determinados momentos, ele vai falar num olhar de Sírius, né, porque essa estrela distante é como se você olhasse uma constelação, né, o máximo de objetividade. E aí tem uma remissão à ideia de que a objetividade na modernidade, ela é um efeito de perspectiva visual, que tem a ver com distância, tem a ver com distância individual. Então esse olhar de Sírio seria o olhar de uma estrela distante, né, que observa com o máximo de distância e não possibilidade de interferência, né, o movimento dos astros, né, e simplesmente, né, faz uma tentativa de descrever numa linguagem, uma notação matemática, né, ele faz um apelo a Galileu, que faz aquela distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias dos fenômenos. As qualidades que nós consideramos sensíveis seriam as qualidades secundárias, ou seja, elas são secundárias em relação a uma hierarquia de importância que é estabelecida da modernidade, né? Na modernidade, os antigos signos e a hierarquia do lunar, do sublunar, dos anjos que habitam um mundo supralunar, e Deus que está no firmamento do universo, a grande esfera, eles são exorcizados em nome de uma grande horizontalização esférica do cosmos, né. Então você tem um novo tipo de depois do heliocentrismo de Kepler, ali, aliás, Flora me ajuda, Copérnico e Galileu, né, você tem uma visão que não tem mais hierarquia entre esses níveis de realidade, né. Isso é importante entender, porque muda a relação com o mundo. Então, em determinada página que vocês podem me ajudar, há uma imagem sobre o modo como, para se fazer uma ideia de natureza, nós temos que matar essa natureza primeiro. Não sei qual a página em que está essa natureza morta. Vocês não conseguem me localizar aí? Deixa eu ver se eu acho. Hum, tem umas imagens muito interessantes nesse texto. Mas, enfim, eu não vou achar a imagem agora. O que eu quero dizer, assim, para não estender demais, é que todas as separações que o Latour vinha criticando, a partir da ideia do irreducionismo, do ator-rede, do reconhecimento de outros atores ou actantes, que podem ser micróbios, podem ser fungos, e ele admira muito o trabalho da Anna Tsing. Ele tem um elogio enorme, numa frase muito simples, numa nota de pé de página, dizendo que é um trabalho magistral, The Mushroom in the End of the World. Cogumelo no Fim do Mundo, que é um livro da Anna Tsing. Trabalho com o qual ele se identifica muito, que é onde a Anna Tsing ela vai falar em habitar as ruínas, ela vai falar na feralidade, na proliferação feral de formas de viver, né, e de tensionar e de, enfim, de predar
né, o ambiente, que são consequências imprevistas e nunca mitigadas da modernidade industrial, né? Essa modernidade das simplificações modulares, né? Essa modernidade do que o Latour vai chamar de mononaturalismo, né? Que a gente pode concretizar, por exemplo, na imagem de uma grande plantation, assim, no monocultivo de soja, no monocultivo de cana-de-açúcar, com todos os seus efeitos em termos de pegada de carbono, de pegada hídrica, quer dizer, de escalas que acabam se articulando, se sobrepondo, né, e levando a entender que nós estamos lidando com uma realidade que não é inerte, né, e que nós só podemos conhecer por aproximações sucessivas, né, que é esta ideia da natureza que ele vai discutir, né, essa instabilização da separação entre natureza e cultura, né. Eu estou aqui atento ao chat, mas eu tenho uma dificuldade, vocês me perdoem, às vezes eu tenho uma dificuldade de operar em 2 canais diferentes, então me perdoem se me escapar, eu já estou vendo aqui referências além do Latour, do avatar do Latour, né, do texto da Haraway, enfim, ela é uma interlocutora super importante para o Latour. Várias vezes ela é mencionada no texto, a Haraway, que ela é uma bióloga de formação e que, enfim, acaba atuando como filósofa e historiadora das ciências, e que ela é muito influente para a chamada antropologia norte-americana posterior à crítica antropológica pós-moderna dos anos 80. Ela é uma influência muito grande, muito onipresente na antropologia mais recente, mais vanguardista, né? A dona Haraway, né. E faço parêntese para dizer que o Manifesto das Espécies de Companhia está disponível, foi traduzido e está à venda em português, tá? Que é um texto de 2003, da dona Haraway, e que está na mão, obrigado, da Luísa, e que dialoga com a chamada, e ele é influência mesmo com a chamada etnografia multiespécies, né? Essa etnografia que vai falar em emaranhamentos, né? Em formas de vida que devem ser consideradas como tendo agência na descrição etnográfica, né? É uma tendência inovadora essa da etnografia multiespécie, e a dona Haraway é uma de suas madrinhas, vamos dizer assim, uma de suas mentoras, né? Foi bom eu ter falado dessa ideia de agência, que é uma ideia que ele vai discutir, esse dispositivo de agência, bastante nesses primeiros capítulos. E ao questionar essa separação natureza e cultura, e ao mencionar o Michel Serres, ele vai evocar a prescrição normativa que a ideia de natureza tem, não apenas para o pensamento ecológico mais antigo, mas para esse novo regime climático, que é um termo que ele adota, esse novo regime climático, que é o regime climático da geohistória. É o regime climático do antropoceno, cuja, cuja aferição, né,
teórica e intelectual ele vai realizar através das ciências, né? Mas poderia ser a filosofia, a antropologia, a cultura popular, como foi o caso do Viveiros de Castro, até chegar nessa ideia mitológica de Gaia, que não é proposta por ele, que está no fim do texto, que ela é proposta pelo James Lovelock, né? E também passando pela discussão do antropoceno do Paul Crutzen, ou seja, ele leu todas as fontes, basicamente, sobre o assunto, o Bruno Latour. Ele é um etnógrafo e um filósofo que acompanha in loco essas discussões sobre, em 2011, se reuniu um comitê de estratigrafia para decidir, por exemplo, se o termo antropoceno poderia entrar em circulação. Aliás, poderia ser usado como uma era, né? Ou uma época, né? Porque tem várias camadas de representação do tempo na geologia. O que importa para nós, desde as duas últimas aulas, é esse problema da ressonância e da mistura entre moralidade, cosmologia e geologia e como isso conforma o nosso horizonte de expectativas, né? O nosso campo de possibilidades de fazer antropologia, por exemplo. Como essa instabilização constante, esse frio extremo da gente, as queimadas de ontem, né, os incêndios próximos a Atenas, né, a intrusão de Gaia aconteceu ou tem acontecido nos últimos dias na sua pátria de origem, né, que é a Hélade, a Grécia. Eles tiveram que esvaziar 5 cidades à volta dos 15 mil hectares de mata que estavam queimando, mas também esses incêndios estão acontecendo neste momento no oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, mas também na Sibéria. Bom, enfim, esse novo regime climático, ele afeta e nos enlouquece na nossa relação com a realidade. E aí ele discute muito a conjugação e o sentido desses termos. A loucura, tradicionalmente definida como uma perturbação da relação com a realidade. A ecologia enlouquece e nos leva ao desespero porque ela é uma perturbação da nossa relação com a realidade natural, com a ideia de natureza que é instabilizada, fragilizada, se entendida como aquela moldura de todas as molduras, aquele pano de fundo, né, inerte, né, indiferente ao nosso mundo sublunar, às nossas tramas, à nossa geopolítica, à nossa destruição do meio ambiente, né? E que em algum dia, pelos seus ciclos, de acordo com a narrativa cética, né, ela voltaria, as coisas voltariam ao normal, no sentido de que as pessoas que tentariam ter uma saúde mental diante dessas perturbações, as pessoas que não são possuídas por uma loucura sagrada e por um ativismo ambiental, não seriam as pessoas normais, entre aspas, né? Mas estas sim seriam as pessoas loucas,
por acharem que podem viver numa espécie de ilha de expectativas de futuro e de realidade que um dia voltará ao normal e que não será afetada pela crise ambiental, né, como se esse regime de fim de mundo não estivesse existindo, né. Então ele vai substituir, por exemplo, um outro conceito que eu acho que é importante a gente ter em mente, ele vai substituir essa oposição que ele acha que é falsa, porque no fundo é natureza e cultura, ela é uma tentativa de dissociar termos e fenômenos e realidades que estavam imbricadas indissoluvelmente, né, pela ideia de mundo. É um pouco o que já aparecia no Viveiros de Castro. Olha só, vai ter a live de lançamento desse livro, vou estar compondo a mesa. Então, o pessoal está muito chique nessa aula, tá? Uma vai fazer filme com James Cameron na Amazônia. A outra vai fazer uma live de lançamento, não sei se a dona Harley vai estar na live, vai estar? Mas, de qualquer forma, uma live certamente muito chique, muito qualificada, e eu vou pedir a permissão para assistir, tá? Gente, me perdi. Então, Natureza e cultura, ok. para variar. Mas é como essa distinção não pode mais ser sustentada. Essa distinção, a ideia de natureza, ela passa a ser carregada de um peso moral tão grande, ou seja, um peso prescritivo, né? Não porque se conhece uma realidade que sempre esteve ali, mas porque se multiplicaram as ciências, os instrumentos de medida, as formas de coleta de dados, a quantidade de relatórios, o número de associações e de conexões entre diferentes atores, como esses do painel do clima, né, que imprimem verossimilhança para essa realidade de emergência climática pré-apocalíptica. Tá? Então, Estaremos lá também. aonde? Aonde? Glasgow. Ok, eu estava pensando em outra coisa, estava pensando aqui no apocalipse. Eu nas Mas, mudanças climáticas. e as mudanças climáticas, o termo, por exemplo, aquecimento global, novo regime de clima, ele pertence a essa ordem de hiperobjetos. Esse é um termo com o qual Latour e Viveiros de Castro concordam, né, do Timothy Morton. Esses objetos que eles estão localmente, mas ao mesmo tempo eles não conseguem ser abraçados em sua inteireza, porque eles contêm um elemento de uma extensividade e de uma metapresença, né, e de uma evidência acachapante, né? Por isso a sua hiperrealidade, né? Isso aí vem da ideia do hiperrealismo ali do Jean Baudrillard e de outros autores, né? Porque há uma interface muito grande aí com a semiótica, com determinados saberes que pareciam se aplicar apenas ao texto. O Latour vai dizer, mas, gente, dá para desconstruir, por exemplo, uma paisagem geológica. Dá para fazer leitura dos estratos, é o que a estratigrafia faz. Então, você pode aplicar semiótica e desconstrução, entendendo, né, essa realidade geomórfica. Ele vai falar em teromórfica, tá? Ele faz uma brincadeira, ele vai dizer, olha, esse antropoceno, que é, ao mesmo tempo, a assunção, né, dessa coisa louca, que é o antropocentrismo e um ideal de produção e de consumo infinito, que sustenta, como diz o Chakrabarti, um outro ideal metafísico, que é o de liberdade moderna, e ele se torna mais maluco, mais insano,
na medida em que essa liberdade ela se resume apenas à liberdade individual de se fazer o que se quiser, sem limites ou restrições. Bom, aí não é o Latour falando, sou eu, né? Para fazer um nexo aqui com o nosso negacionismo, com a nossa, o nosso conspiracionismo atual, né? Com o nosso QAnon, com a nossa ultradireita, né? Isso é uma discussão que não dá para evitar também. Tudo isso está relacionado com essa prescrição moral que vem junto com uma ideia nova de natureza, que não é mais essa natureza como totalidade. Mas isso é oriunda de uma projeção de uma ideia de Gaia a partir do James Lovelock, que, segundo o Latour, era um autor bastante intuitivo. Eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão que ele já morreu, o Lovelock. Então a gente tem ali dois autores, Lovelock e Crutzen, um falando de Gaia, outro de antropoceno, mas tem uma sintonia ali entre o que eles estão falando, e que muitas vezes os críticos do Lovelock parecem muito com os críticos do Latour, na leitura que que o Latour faz do Lovelock. A gente Ele está poderia... vivo. Que bom, que bom. Tem 102 anos. O Crutzen, que parece que já faleceu, né? O autor do termo é antropoceno. Porque nós já sabíamos do aquecimento global em 1992, quando teve a Conferência do Clima. Nós já sabíamos do potencial de desastre. Faltavam imagens e conceitos mais poderosos para poder enquadrar, né, a realidade dramática dessas transformações que nós estamos experimentando. E esses livros como o de Gaia, mas que também tem a Lynn Margulis, que é autora do termo simbiogênese, né? Eles pareceram fazer algo que os cientistas condenavam, que é reativar um determinado animismo ultrapassado. Isso não é estranho aos antropólogos, que também reativaram, né, esse animismo, como diria a Isabelle Stangers, né, para entender outras cosmologias, outras ontologias, mas também para entender dimensões que eram sufocadas, já te dou a palavra, Luísa, sufocadas no naturalismo ocidental, quer dizer, essa agência dos não-humanos, esses hiperobjetos, esses objetos híbridos. Fale, Luísa. Voltando um pouquinho ali na questão de que tu estava falando que tinha isso, que as provas não eram suficientes, né? E aí eu gosto bastante de um trecho que o Latour fala lá na página 81, que ele compara com o que foi feito para a ameaça da Segunda Guerra e a quantidade de armamento que foi comprado por uma suspeita de bomba e paranoias com os russos, e que a questão não era nem que as provas não eram suficientes, né, que elas não tinham o apelo suficiente. E aí ele fala, né, precaução militar no sentido de convidar uma ação rápida, mesmo com incerteza. E aí, quando era questão ambiental, se apelava justamente para a incerteza, esperar para ver e tal. Então, acho isso bem, bem interessante, assim, que talvez nem fosse uma questão de ter provas mesmo, porque as provas, enfim, estavam ali, ao longo do tempo, foram virando um bolo quase inquestionável, né? Ele menciona em algum momento no texto também que a questão climática é talvez a melhor explorada na ciência até hoje, assim, então, tipo, teria evidência para cobrir praticamente tudo que se afirma sobre isso. Sim. Sim, eu concordo, gênero, número e grau com o que tu estás falando.
nunca houve um tamanho grau de evidência, a tal da evidência robusta, né, que gostam, né, esses fetiches linguísticos que andam em circulação ultimamente, né, a favor de uma realidade que não se pode ignorar, que é a emergência, o novo regime climático, enfim, esse fim de mundo, como diria o Eduardo Vieira de Castro, como agora. E, no entanto, o argumento cético, que não disfarça uma relação com determinados interesses econômicos que pretendem manter a exploração de combustível fóssil, por exemplo, ou então a produção de carros né, ou o modelo do agronegócio também, com a sua terrível pegada hídrica, desmatamento e produção de metano, né, que são um dos maiores causadores desse aquecimento global, né, e eles acabam financiando muitas dessas vozes, desses think tanks, etc., que simplesmente querem pôr uma dúvida e que clamam por serenidade, clamam por objetividade, enquanto que aqueles que têm a evidência massiva do seu lado, então não é tanto uma evidência, mas é a quantidade e a diversidade de ciências e de provas produzidas a partir de instrumentos diferentes e como elas estão correlacionadas, né, em rede, né, como elas estão conectadas de uma maneira forte, né? Então, mas como elas apelam para uma urgência, né, então isso é visto como negando um certo catecismo, que é o catecismo antigo da ciência, que tem que permanecer fria, indiferente, tem que examinar todas as provas e contraprovas. Né? Então, a estratégia do ceticismo acaba apelando a um ideal antigo de objetividade, mas que ele não é mais possível neste novo regime climático. A doença de Gaia, eu acho, é o Lovelock, né, que Jefferson. Mas, É o prof, Lovelock. eu acho que sobre isso que o Jefferson escreveu agora, me parece ali no começo desses capítulos, acho que na primeira conferência, que o Latour ele se coloca um pouco não tão de encontro com o que o Chakrabarty vai falar, porque ele meio... Eu não li as 4, eu li só... De encontro ou ao encontro? Ao desencontro, porque ele parece ali no começo dar uma ênfase daquilo, todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, tipo, isso é uma questão que agora estamos todos nessa mesma questão, né? E eu acho que a gente falou sobre isso faz 2 aulas, que não, a gente não tá todo mundo na mesma questão e as pessoas são afetadas de uma maneira muito desproporcional, muito mal distribuída pelos efeitos do antropoceno, do aquecimento global, enfim. Até, como eu não li os 4, não sei se ele vai levar isso para outro lado, mas daí lembrei agora quando o Jefferson escreveu. Ele vai. Ali ao final do 4, ele vai reconhecer que não é possível ter essa humanidade enquanto agente que provoca esse antropoceno e ao mesmo tempo sofre as suas consequências, é uma ficção pensá-la como uma unidade. E ele vai falar em povos, ele depois vai falar em terranos, e ele vai multiplicar esses agentes. O que eu disse no começo é que talvez ele não dê a ênfase que nós gostaríamos para certos marcadores sociais de desigualdades geográficas continentais, né? Que é essa dos hemisférios, né? Do Um sul. pesquisador francês, né? Tipo, Sim, mas outras coisas. Isso é coisa de latino, se preocupar com isso.
Não, sem dúvida, ele tem um lugar do qual ele está falando que não é o mesmo do Viveiros de Castro, ou, vamos dizer, do Aníbal Quijano, ou para usar exemplos assim mais de pensadores decoloniais, né, que certamente colocam, ou do Alberto Acosta, e de outros, do Grudinás, ou Grudinas, né, que é o equatoriano, e que vão levantar o quão do próprio Ulrich Brand, que levantam a dimensão crucial dessas desigualdades que estão relacionadas a um modo de vida que se acha o modo de vida mais evoluído, mesmo o escandinavo, né, mas que depende de uma intensa predação e mineração de recursos, né, né, de povos não ocidentais ou de países que estão na balança mais fraca, e dentro desses países, com as suas inúmeras desigualdades. O que eu penso é que a gente tem que atentar para quais são os méritos, né, do Latour, antes de suas deficiências, né? Os méritos do Latour, antes de suas deficiências, que eu acho que estão correlacionados a essa problematização do fazer científico, a partir de uma crítica antropológica e de uma consciência dessa proliferação e desse choque, desses diferentes atores, e há muitas considerações interessantes sobre sobre Gaia, que eu tenho a impressão, quando ele fala do Lovelock, que ele está defendendo-se das suas próprias críticas, o Latour, né? Que muitas vezes há uma caricatura do Lovelock, como se o Lovelock estivesse dizendo que existe uma homeostase, que a Terra é uma espécie de mecanismo autorregulador, uma grande totalidade praticamente viva. Primeiro, ele diz que na modernidade o que se faz foi desanimar o animado e animar o que estava desanimado. Então se desanima a terra, a vida, etc., como domínios sujeitos a leis naturais, né, e que não interfeririam, que nós seríamos mestres em conhecê-las e manipulá-las, mas elas em si não teriam agência. E ele vai dizer que Gaia e o antropoceno é a intrusão dessas forças, mas essas forças, elas, embora elas possam ser pensadas na imagem de um sistema homeostático, autorregulador, isso é só uma imagem, isso é o Lovelock que diz, e o Latour está chamando a atenção. É o Lovelock que diz que ele não tem certeza que seja assim. O que está em questão para o Latour, isso que eu acho legal, ao criticar estas ideias de uma totalidade autorregulável, como ele está conjurando, eu não sei se estou falando a palavra certa, determinadas potências que podem ser pensadas como animadas, por isso este nome Gaia, tirado da mitologia grega, e que tem um papel, como eu diria, intrusivo, né? Por isso que, o termo, a intrusão de Gaia, eu não sei se é dele ou se é da Isabel, eu tenho a impressão que é da Isabel Stanger, tá? A intrusão de Gaia, que é essa entidade bastante inesperada e caprichosa, né? E que ela acaba se revelando indiferente às tentativas depois de ter produzido dano, indiferente às tentativas de se fazer qualquer tipo de acordo com ela.
qualquer tipo de acordo que não passasse pela aplicação de determinados programas que nunca passam de suas pretensões burocráticas, por exemplo, protocolo de Kyoto. Né? E essa equação não é uma equação fácil de entender, porque ela é formada de desequilíbrios que provocaram a vida. E, portanto, o Lovelock está se afastando de uma narrativa, que a narrativa é galilaica de Terra, por exemplo. A Terra é um planeta a mais, entre outros, tá? Mas, para Lovelock, a Terra é um planeta singular. Acontece alguma coisa, seja pelo acaso, seja pelo determinismo, que acaba, através das nanobactérias, vamos dizer, produzindo oxigênio, que era um gás tóxico, e ele é tóxico, dependendo da proporção, mas que ele, pelo processo de ressonância dessa interação entre os organismos existentes, acaba conformando o ambiente no qual esses organismos vão evoluir. E é um processo que durou bilhões de anos. E depois ele vai discutir o nitrogênio, o CO2, quer dizer, são desequilíbrios entre forças que concorrem, mas que não devem ser pensadas dentro de uma ótica neodarwinista. É interessante ali, tem uma discussão do neodarwinismo, e eu acho que eu não entendo por que ele ignora as discussões paralelas que são travadas pelo Tim Ingold sobre os mesmos temas. Ali sobre o neodarwinismo, sobre evolução, né, sobre a ideia de meio ambiente, né, do perception of environment. Tem muita coisa similar, muita interface, simplesmente é um autor que não é citado ao longo do... Isso eu estranhei bastante também. Não digo que eu fiquei chocado, mas eu estranhei. E então, essas imagens de regulação, etc., elas perdem toda a dimensão funcionalista, toda a dimensão de finalidade que esse sistema pudesse ter. E o Lovelock tinha consciência disso, não tem dimensão teleológica. Então não se aplica à narrativa evolucionista. Né? É um bocado de contingências que vão formando associações, né, que acabam compondo essa atmosfera, né, ali das diferentes eras geológicas e desses períodos, como o Pleistoceno, né, o período gelado, as duas glaciações, né? Depois o Holoceno, que é esse período que acabou, até chegar no Antropoceno, mas é muito difícil nós convivermos com uma imagem de mundo formada pelo choque e pela formação de imbricações entre potências de agir que não estão submetidas a uma lei maior ou a uma totalidade. Bernardo. Vão evoluindo a maneira, como ele diz assim, já te dou a palavra, evoluindo a maneira como vão interagindo. Desculpe, fale. Não, que eu fiquei pensando que, porque o Latour, ele traz nessa questão do como conviver com essas questões é enlouquecedor e como os negacionistas têm um lugar mais confortável, né, porque não encaram essa... Porque, enfim, eles criam uma realidade paralela, né, ele fala sobre essa realidade paralela, mas eu também fiquei pensando que os negacionistas, na verdade, de certa forma, lidam sim com essa imagem, no sentido que eles argumentam também, e aí eu acho que existem negacionismos diferentes, mas eles argumentam também sobre a arbitrariedade dessa noção de causa, né, que os humanos estão causando a destruição do planeta, porque eles justamente argumentam que, olha,
teve muitas mudanças na Terra até agora e foram todas completamente absurdas e aleatórias. Então, eles conjuram também essa imagem meio do caos, assim, né? E que não existe um agente específico que pode ser culpabilizado ao longo da história da Terra, porque, tipo, o meteoro que caiu matou os dinossauros e superaqueceu o planeta foi completamente aleatório. Então, tem esse tipo de argumentação também. Então, os humanos estarem destruindo a Terra agora é só mais uma aleatoriedade, entre outras, que está causando mais uma mudança, entre outras, no curso da Terra. Então, tem um certo fundo, assim, meio suicidário nesse tipo de A negacionismo, que, gente tem tipo que assim, pensar qual é a conexão aí entre o que está se performando e sua consequência através dessas proposições, né? Qual é a dimensão performativa dessas intervenções no sim, debate, né? Tu falou uma palavra importante, suicidário. Mas será que eles estão... será que se a gente pudesse imaginar o programa, né, como um programa que tem por trás, como tu disse, tem diferentes negacionismos, mas o negacionismo do clima, né? Não, mas eu estou falando de diferentes negacionismos dentro dos negacionistas do clima. Porque tem aqueles, que é o que o Latour fala, que acreditam que a Terra vai se regenerar e que os ricos podem salvar o planeta com os seus investimentos e tal. E A tem aqueles que vai geoengenharia, né? dizer... E aqueles que vão dizer, tipo, não, vai todo mundo morrer mesmo e tudo bem. Faz parte, entendeu? A gente vai morrer mesmo, a humanidade não é nada demais. É um certo negacionismo suicida, assim, que eu acho que também se agencia muito bem com o bolsonarismo aqui, com o que a gente está vivendo aqui, que é mais nessa linha do que na linha de achar que alguém vai salvar alguma coisa. Não, É tá mais interessante que pela você está falando, destruição, né? porque simplesmente não há um discurso ambiental no governo Bolsonaro. Há uma ação antiambiental e uma colonização não apenas do aparelho de Estado, né, por agentes diretamente interessados, né, diretamente no espólio dessa desconstituição de leis, quer dizer, ou seja, é uma ação apocalíptica, né? Ela é suicidária em termos de suas consequências, mas ela transforma a questão ambiental numa conspiração globalista. Eu tenho e isso não é só de agora, porque eu tenho um livro aqui chamado A Máfia Verde, que eu comprei num sebo, mas nunca li, mas eu abri e deixei num canto, que é uma crítica, não é uma crítica, é uma identificação do movimento ecológico como uma espécie de perigo comunista. Em vez de ser um perigo vermelho, é um perigo verde. Mas são figurações dessa mentalidade de Guerra Fria que está aí. Simplesmente você troca os termos, você nega a própria existência do problema. E um dos argumentos que são invocados para esta negação é a ideia da vastidão verde da Amazônia. Continua sendo, né? Então, existe no bolsonarismo, se é que se pode falar de um aspecto epistêmico, né, do bolsonarismo, né, uma evocação visual de passeios aéreos pela Amazônia, onde se vê uma vastidão verde sem fim, que é um absurdo se falar, Então, ali você tem uma reabilitação de uma espécie de motivo, não diria edênico, mas de uma natureza pródica e interminável, né? Que as pessoas estariam, aí que tem o ceticismo, exagerando, né? Quando já se sabe que o ponto de inflexão para a Amazônia ter resiliência enquanto floresta já foi ultrapassado, tanto em termos da produção de CO2 quanto da devastação da mata.
mas isto simplesmente não é levado em consideração. Você não tem um teórico no Ministério da Ambiente, você tem, na minha modesta opinião, operadores de destruição de legislação, de retirada de direitos. Então, existe uma perspectiva para a gente se deter sobre o exemplo do governo Bolsonaro e sua relação com o meio ambiente. Quer dizer, você não tem uma agenda, você tem a colonização por uma agenda que é uma agenda imediatista, e não há, vamos dizer, não há o gozo na própria destruição, vamos dizer assim, não tem esse sentido. A perversidade não é um programa explícito, é um programa prático, eu acho, né, de retirada de consequências da ação contra os indígenas, contra a floresta, contra os biomas, contra a biodiversidade, né? E aí há um ataque pragmático aos instrumentos. Então, por exemplo, o INEP tem um sistema avançado de detecção via satélite. Então, para se financiar o INEP, substitui-se esse programa por um outro mais rudimentar. Então, se atacam os dados, os argumentos, uns instrumentos de medição. Então, você tem ali uma espécie, dentro dessa ótica de guerra cultural, uma ideologização sem fim, um maniqueísmo constante. Isso não se sustenta dentro de um fórum mais global, qualificado, estilo ONU, mas, enfim, eles não estão ligando para essa ideia de global. A própria ideia de global é objeto de determinadas críticas do Bruno Latour, porque ele diz, mas quando a gente fala em global, a gente está se colocando sempre no lugar de Deus. Isso está na quarta ali conferência. A gente está sempre se colocando no lugar de Deus, sempre que a gente faz uma esfera, nós imaginamos que tem uma totalidade. Tu tem uma visão platônica, segundo ele. O que importa é quem você consegue recrutar como aliado, quem você consegue mobilizar de rede, o quanto você consegue estender de evidência. Então, o problema do negacionismo nunca foi de convencê-los, né, mas de circunscrevê-los, de isolá-los, de retirar poder deles. Porque junto com a guerra climática, que ela é imposta pela... enfim, vocês desculpem que eu não consigo comentar aqui todos os chats, né, porque eu fico com o chat mental aqui, tá? E o problema é que você tem guerra cultural associada essa guerra climática, que essa guerra climática ela independe de nós tomarmos consciência dela ou não, a gente está sofrendo os seus efeitos dessa intrusão de Gaia. Entende? Vamos passar aqui no chat. Certo, obrigado, Jonatas, por essa importante referência, né, ao Ingold ali, né, que essa negligência pode ser um estado de negação, né? Lovelock rebate as críticas do neos-darwinistas, afirmando que se houver um resto de providência governante, é nos darwinianos que se corre o risco de encontrá-los. Certo, isso está no texto, né, do Latour. Tem um comentário do Álvaro Andrei também, que a gente comentou, que foi a inversão da ordem entre causa e consequência, e certamente importante o que o Jefferson diz sobre financiamento dos negócios. Vocês querem ganhar dinheiro, né? Vocês escolham o outro lado, tá? Vocês vão para os think tanks, vocês se ofereçam para fazer um marketing ambiental para alguma grande empresa. Né? Bom, enfim, isso está sendo gravado, é melhor evitar ironias assim, mais explícitas, tá? Luísa, tu continua com a mão levantada. Não sei se tu quer falar alguma coisa.
Sim, eu levantei de novo. Era, acho que isso dos negacionistas, acho que ele também levanta um ponto que eu acho bem legal, que ele fala que os negacionistas, eles chamam atenção para um problema, digamos, como a ciência se constituiu, né? Que era, sim, a ciência desengajada e impessoalizada, e meio que, tipo, eles são, pro Latour, pelo que eu entendi, são os que mais apontam ao quanto esse tipo de ciência é um tiro no pé, assim. Porque daí é impossível conceber um ativista, um cientista, um geógrafo, um geólogo, levantando a bandeira do aquecimento global, né? Porque isso seria ser um mau cientista. Então, eles conseguem apontar para esse que ele chama de os 3% de dúvida ali que sobram, e dizendo, bom, mas se tem dúvida, bom, mas se o cientista está lá levantando sua bandeira, então, tipo, Não, não é bem não, assim. Luísa, só para assim, fazer uma contribuição exatamente sobre o que tu está falando, eu acho que existem negacionismos, os negacionismos são mais, não precisa baixar o microfone porque eu quero te ouvir, tá? É, eu acho que eles são mais sutis, tá? Quando eu era presidente da Câmara de Pesquisa entre 2012 e 2014 da URGS, eu tive umas reuniões com o pró-reitor de pesquisa na época. E agora eu entro em negação de memória, porque seguido eu esqueço. Já me disseram várias vezes, eu acabo sempre esquecendo o nome do cara. Esse, quando tem algo que me traumatiza, eu acho que eu sou capaz de esquecer um nome. E numa das conversas, que ele era pró-reitor de pesquisa da URGS, um geólogo que fez vários trabalhos com apoio da Petrobras, tá? Só para situar de que lugar este homem vem. Ele do Instituto de Geociências, e ele me disse que não havia provas do caráter antrópico do aquecimento global, que isso era um fenômeno cíclico, que a gente estava vendo o acontecer de um ciclo. Tá? Bom, e eu, naquela época, eu não tenho condições de ficar. Talvez hoje eu tivesse um pouco mais de argumento, poderia citar o painel. Eu sempre falei para ele do painel do clima, ele disse que aquilo era político. Entende? Como se fosse possível não ser político sobre isso, como se a negação da política não fosse também uma atitude política. Mas, enfim, o homem pró-reitor da URGS na gestão do Carlos Alexandre Neto, que era um reitor petista. Tá? Um reitor petista. Bom, na mesma época estava se discutindo a construção de Belo Monte pelo governo da Dilma. Pelo governo da Dilma. Construção de Belo Monte, cujo o ideal era levar energia, não importa que preço, e a que dano ambiental, e que depois se mostrou, pelo que eu li, que mesmo enquanto o desenho a que se propõe, os objetivos a que se proponha, era ineficaz. Mesmo do ponto de vista da eficácia nesse modelo produtivista de energia, né? Mas era dos governos petistas, pretendia se levar um modelo de crescimento a qualquer custo. Aí foi um pouco a briga, entre outras, com alguns antigos defensores, como a Marina Silva, afora a disputa depois, episódica de 2014, ali, houve traumas e tal. Né? Mas e disso não se abria mão. Não importa o quanto de dano ali a região, né, se causou, na região de Belo Monte, ali no Pará. E, gente, por que eu estou falando de... Acho que eu já falei demais. Por que eu falei de Belo Monte? Estava falando sim, eu dos estava falando do pró-reitor. Eu fiquei bastante chocado que numa
reitoria identificada com o governo do PT, com ampliação de vagas para as universidades, com muito dinheiro que estava se dando para a ciência na época, né, que um pró-reitor pudesse pensar assim. Mas então não era negação, não era pró-aquecimento global, era negação de que os nossos processos de extração de energia a partir de combustíveis fósseis pudesse produzir esses efeitos que nós estamos assistindo. Então os climatocéticos são muito mais por aí. Eles dizem, isso sempre aconteceu, na verdade é um fenômeno, que se tu examinar o registro, lá em 1100 e pouco, ele vai te dizer que já aconteceu isso, né, que muito mais energia se desprendeu lá em determinada época proto-histórica, e tudo correu bem. Vocês entendem? Como são, viu, Luísa, como é insidiosa a argumentação, e que nós somos os histéricos a serviço de interesses escusos. Então, é incontornável o caráter moral dessa discussão e político. E por isso, ninguém pode, enfim, as pessoas que eu conheço que se preocupam mais com isso, elas vivem, e o Latour identificou bem isso, vivem numa espécie de ciclo bipolar, porque elas, em determinado momento, fazem um ativismo frenético, em outros momentos se deprimem com o fato de que as pessoas não estão se comovendo. Não estão se comovendo com isso, que é muito pior do que a corrida armamentista, que mobilizou muito mais. Sim, Álvaro, perfeito. A gente está falando aqui do clima e abstraiu a Covid, mas, no fundo, como diria o Alex Naden, né, que é uma pessoa muito importante nessas discussões, a crise da Covid, ele não falou da Covid na época em que eu ouvi ele falando isso, não tinha Covid. Né? Mas as epidemias, elas são também a emergência climática. Né? Elas são uma e a mesma coisa. Né? Elas são processos que não estão desconectados. Se você tem, aí eu posso remeter ao livro do Robbie Wallace, né? Pandemia e agronegócio, talvez seja um dos melhores sobre esse assunto. Né? E os trabalhos do Alex Naden. Você não pode desconectar a destruição das florestas, a invasão de biomas e a extinção de biodiversidade, a migração forçada de morcegos e a interação entre diferentes espécies, nos quais os pulos de patógenos acabam acontecendo e formando, através de mutações, novos organismos, esse novo agenciamento de espécies companheiras, especialmente através da criação animal, com o surgimento de pandemias. Então, o problema é exatamente o mesmo, eu diria. Inclusive, saiu esse livro agora pela Elefante também, que é do mesmo do Robbie Wallace, chamado Bolsonaro Genocida. Desculpa, pode mostrar na tela, por favor? Aí, de um lado, tá escrito assim, direitos indígenas e meio ambiente,